E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro perdeu ontem por 2x1 para o América no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. A gente até saiu na frente com um gol marcado pelo Rafael Sobis, mas o América virou com 2 gols no final, um aos 40, outro aos 45 do segundo tempo. O primeiro marcado de cabeça pelo Alê depois de um escanteio e o outro marcado pelo Ademir depois de uma falha coletiva ali da zaga do Cruzeiro. Com isso, a gente vai precisar no jogo do próximo final de semana ganhar do América por 2 gols de diferença para chegar na final do Mineiro. Na coletiva após a partida, o Felipe Conceição disse que o time teve um excelente desempenho, se portou bem na maior parte do jogo, mas pecou em detalhes, que o Cruzeiro está vivo na semifinal e os erros cometidos ontem servirão de aprendizado para a sequência. Eu concordo quase totalmente com a visão do Felipe Conceição, eu só trocaria essa palavra excelente por bom. Eu achei que o Cruzeiro jogou bem, teve um bom desempenho e foi melhor na maior parte do jogo, mas cometeu falhas e pagou por isso com a derrota. Só que se a gente tivesse um excelente desempenho, a gente teria marcado mais do que um gol e não teria sofrido os gols na reta final. Então assim, o Cruzeiro teve bons momentos, tem coisas boas pra gente observar, mas tem também muitas falhas que foram cometidas principalmente pela defesa. No primeiro tempo o Fábio precisou pegar 3 bolas ali importantes, né? Uma o cara tava impedido até, mas foram 3 jogadas que o América chegou na cara do gol. No segundo tempo teve aquela do Rodolfo no travessão também. Então a gente falhou bastante na defesa ontem. Só que não é porque o Cruzeiro perdeu que tá tudo uma porcaria, tem que botar fogo em todo mundo, porque o Cruzeiro também criou ocasiões muito boas de gol. O Ayrton teve chance clara, o Bruno José teve chance clara, o Sobis teve chance também, aquela de escanteio, né, de jogada ensaiada. No segundo tempo o Cavicchioli fez uma boa defesa no chute do Ayrton. Tem aquela defesa do Cavicchioli no primeiro tempo, né, que o Sobis chuta, ele defende, tá caindo pra dentro do gol com a bola e joga ela por cima. Então o Cruzeiro criou sim bastante chance de gol também. E se futebol tivesse alguma coisa a ver com justiça, eu acho que ontem deveria ficar empate, porque os dois times jogaram bem dentro da sua proposta. E em determinado momento do jogo, o Cruzeiro teve o 2x0 no placar, né? Porque a gente faz aquele gol com o Ayrton, que foi bem anulado. O Matheus Barbosa de fato estava um pouco à frente na origem do lance, mas é aquela jogada que assim, o gol foi bem anulado, mas se o Matheus Barbosa tivesse 1 metro para trás e não tivesse impedido, teria saído o gol da mesma forma. Eu sei que não existe se no futebol, mas o que eu quero dizer é que não foi o fato de estar impedido que fez o gol sair, entendeu? O Matheus Barbosa não estava na banheira. Foi uma circunstância de lance ali que acabou de fato sendo bem anulado por impedimento, mas foi um gol bem construído pelo Cruzeiro também. E vi muita gente dando uma forçada de barra e jogando o resultado nas costas do Felipe Conceição, como se fosse culpa dele as substituições que fez, e de fato as substituições pioraram o time, porque todos os jogadores entraram mal. Agora, o Felipe Conceição inventou alguma coisa? Não. Ele fez alguma coisa diferente do que ele tinha feito nos outros jogos? Não. Ele mexeu no time quando a gente estava ganhando para que o time ficasse o quê? Mais descansado e tentasse aproveitar os contra-ataques para fazer um segundo gol. Não funcionou. Todo mundo entrou mal. E a gente teve uma substituição do Adriano, que estava ali sentindo dores no pé, vai ser reavaliado amanhã inclusive. Tomara que não seja nada grave, porque com a saída do Adriano a gente perdeu demais no meio campo. Mas eu não acho que necessariamente foram erros do Felipe Conceição, porque se ele tivesse feito substituições bagunçando o time, trocando a estrutura, fazendo uma coisa que a gente nunca tinha visto, aí eu concordaria que a culpa era dele. Mas ele fez basicamente aquilo que todo mundo imaginava que ele ia fazer. E o América, do outro lado, também fez exatamente a mesma coisa. Tanto as substituições do Felipe Conceição quanto as do Lisca foram 6 por meia dúzia. Só que o Lisca, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, digamos que ele deu um pouco mais de sorte. Por quê? Ele primeiro troca o trio de ataque, ele tira os 3 atacantes e bota outros 3 atacantes. Depois ele tira o Juninho, que já estava jogando como um ponta, para botar o Ademir, fazendo o mesmo papel. E no final ele troca um lateral esquerdo por outro. Foi 6 por meia dúzia, não teve nó tático, não teve nada disso. Foi uma questão de quê? Mérito dos atletas que estavam em campo, que conseguiram fazer a diferença nos poucos minutos
que tiveram. E os jogadores que entraram no segundo tempo do Cruzeiro, todos os 5 entraram muito mal, não fizeram nada de relevante positivamente. Então o nosso elenco tem que melhorar? Sem dúvida, a gente precisa melhorar esse plantel. Só que o Cruzeiro tem a possibilidade de sair contratando jogadores e descartando essa galera? Não tem dinheiro, não tem como fazer isso. Então precisa o quê? Recuperar esses caras, conseguir extrair mais deles. E a melhor forma de fazer isso é com treinamentos, realmente é com trabalho, e tem alguma questão que a gente vai sempre discordar do Felipe Conceição. Por exemplo, o Lucas Ventura, que raramente é relacionado, o Marco Antônio também, que não estava no banco ontem, e na minha opinião são jogadores que podem aportar muito mais para o time do Cruzeiro do que, por exemplo, o Jadson Orelha, que entra em quase todo jogo e dificilmente faz alguma coisa boa, né? Ele normalmente acerta um chute por ano, e ele já gastou o chute certo do ano na partida passada contra o Patrocinense, que ele fez um golaço. Outra coisa que vi muitos torcedores fazendo nas últimas horas é criticar pesadamente o zagueiro Everton, que falhou no segundo gol do América. Ele já tinha cometido 2 erros importantes no primeiro tempo, que não resultaram em gol, e deu aquela abaixada, né? Ele saiu da bola no cruzamento que origina o gol do Ademir. É óbvio que ele errou no lance do gol e ele tem que ser criticado sim, porque isso faz parte do aprendizado. E se tem uma hora para jogador errar, é no Campeonato Mineiro mesmo, tá? É que seja num jogo de semifinal, que é um jogo importante contra o América, mas a hora de consertar essas coisas é no Campeonato Mineiro, para chegar bem na Série B. E a menos que o Everton seja completamente maluco, eu duvido que ele vai sair de uma bola tão cedo num jogo do Cruzeiro. Se a bola vier o tijolo que foi, ele vai enfiar a cabeça na bola para tirar. Ontem ele saiu, tava cheio de confiança, acabou tomando na tarraqueta, né? Porque o cara do América teve muito mérito para antecipar e fazer o gol. Mas é isso, gente, é um moleque, ele tá aprendendo. E quantas vezes a gente viu zagueiros experientes do Cruzeiro fazendo cagadas até piores que essas? Gol contra, pênalti besta, Dedé, Manuel, Léo, Gotardo, Luizão, Cris, não tem um que salva. Todo zagueiro já fez muita cagada na vida e isso faz parte do aprendizado dele. E eu vi gente falando que o Felipe Conceição errou na escalação, que tinha que ter jogado com o Brock. Quer dizer, contra esse mesmo América, o Brock jogou mal no primeiro turno, foi até expulso no final do jogo e cometeu um pênalti, né? Que o Léo Passos chutou pra fora. Então assim, que garantia que a gente tem que o Brock ia fazer coisa melhor, sendo que o Everton é um menino de potencial, um menino jovem, muito promissor e que ainda tem uma questão importante na saída de bola. Ele é uma alternativa a mais pra gente conseguir atacar os caras. O Brock é um jogador muito mais limitado. Experiência não garante nada. O técnico do América, Lisca, foi um dos personagens do clássico. Ele reclamou da arbitragem o jogo todo, discutiu com o banco de reservas do Cruzeiro, provocou nossos jogadores e disse que fez isso porque os atletas do Cruzeiro estavam humilhando os jogadores do América enquanto a gente estava ganhando. Eu não vi nenhum jogador do América falando que estava sendo humilhado e acho que essas provocações elas partiram muito mais do banco de reservas do que do pessoal que estava em campo. Porque em campo não foi um clássico de muitas faltas, não foi um jogo violento, foi um jogo muito bem jogado. E vocês podem ter certeza, cara, se tivesse jogador humilhando o adversário em campo, teria quebrado o pau. O jogador não aceita esse tipo de coisa, tá? E ninguém do Cruzeiro hoje tem direito de humilhar jogador nenhum do América. Eles estão na Série A e a gente na Série B. Então, pra mim, isso aí foi conversa fiada do Lisca para tentar justificar a péssima postura que ele teve. Um dos provocados pelo Lisca foi o goleiro Fábio. Num áudio do goleiro vazado após o jogo, o nosso camisa 1 fala com um amigo que é até lamentável comentar sobre o técnico do América e que a carreira dele diz o que é e o que não é. O Lisca não tem nenhum grande troféu conquistado na carreira, isso é fato, tá? Ele só ganhou títulos menores lá no interior gaúcho ou por time de base. Mas assim, isso não significa que ele não é um bom treinador, porque ele é um bom treinador sim. O trabalho que ele faz no América desde o ano passado é muito bom e o trabalho que ele fez no Ceará em 2018, por exemplo, tirando o time da zona de rebaixamento, foi espetacular. E eu entendo o Fábio querer responder a provocação, ficou irritado com o Lisca e tem que ficar mesmo. O jogador tem que ficar puto, porque técnico tem que treinar o time dele, não tem que ir lá encher o saco de goleiro não. Agora eu não acho que o melhor caminho seja querer desqualificar o histórico do treinador adversário. A resposta que o Cruzeiro tem que dar é em campo. Mas é muito importante pontuar que a postura do Lisca foi patética, porque ele ficou pilhando o próprio time e, gente, vocês vão me desculpar, eu não tiro mérito do adversário nunca, mas o Lisca não teve mérito na virada do América. O América virou pelos jogadores, não foi pelo treinador, porque o Lisca, ele não estava nem olhando para o campo, ele estava muito mais preocupado em brigar com o banco do Cruzeiro. E a única coisa que o Lisca falou, e eu sou obrigado a concordar, é que realmente está havendo um grande favorecimento para o Atlético em todas as decisões nesse Campeonato Mineiro. O Atlético não pode jogar no sol, o Atlético não pode sair de Belo Horizonte, o Atlético está sendo beneficiado pra caramba por arbitragem. Nesse jogo do fim de semana deram um pênalti ridículo em cima do Hulk com VAR e tudo, né? E só fazendo uma
comparação, no final do jogo ontem, o Rômulo ficou pedindo um pênalti lá dentro da área do América, que não foi bosta nenhuma. O cara do América encostou nele e ele caiu. Se fosse pro Atlético, eu aposto todos os R$5 que eu tenho na vida. O juiz dava pênalti pro Atlético. E vocês sabem que daria. Mas não tem que dar, porque isso não é pênalti. Vocês podem ter certeza, seja Cruzeiro, seja América, quem chegar na final contra o Atlético vai ser roubado pra caramba, tá? Do jeito que a coisa tá, o Atlético, a federação, os caras não vão aceitar o time do Menin não ganhar pelo menos um título, porque Mineiro eles conseguem ganhar. Mas só pra encerrar essa questão de Lisca, eu acho que a única coisa que ele conseguiu nesse jogo de ontem foi gerar antipatia com relação à própria figura dele. Em algumas oportunidades, o Lisca já se ofereceu para treinar o Cruzeiro em 2019, no ano passado. Depois o Cruzeiro fez um convite para ele e ele não aceitou porque o América estava numa situação muito boa. Mas é um cara que em outras oportunidades ele já deu uma cavada para treinar o Cruzeiro. E ontem o que ele fez? Fechou uma porta. Pode ser que isso seja revertido no futuro? Até pode ser, porque no futebol as verdades duram muito pouco. Mas no final das contas, a postura dele só depõe contra a própria carreira. E vamos olhar para o América aqui. Toda vez que o América subiu para a Série A, ele caiu no mesmo ano. Vocês acham que tem alguma chance, eu acho que tem uma chance muito grande, do Lisca ser mandado embora ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Eu acho que tem. Porque a possibilidade do América sofrer no Campeonato Brasileiro é muito grande. E aí os caras fazem o quê? Mandam o técnico embora. E aí o Lisca vai estar desempregado, às vezes aparece uma possibilidade no Cruzeiro e ela pode ser fechada por causa de uma postura idiota como a de ontem. Mas se ele não pensa na própria carreira, não é a gente que tem que pensar, né? Pra mim foi uma grande burrice, uma palhaçada e as coisas têm que ser resolvidas dentro de campo. E vai ser muito legal se o Cruzeiro na semana que vem fizer um puta jogo, o Fábio catar pra caramba e o Cruzeiro se classificar. Mas se não classificar também, dane-se, o objetivo do Cruzeiro é voltar para a Série A, é subir no final das contas, e eu acho que nesse processo o Cruzeiro tá sim caminhando bem. A Itatiaia noticiou que o Bissoli chegou a BH nesta manhã de segunda-feira, fará exames médicos na Toca da Raposa e, se tiver tudo certo, assinará contrato de empréstimo até o fim do ano. Ele estava no Atlético Paranaense e vem para disputar a posição no ataque. Se chegou, já tá melhor que o Guzmán, né? Mas nas próximas horas o Bissoli deve ser oficializado aí como novo atleta do Cruzeiro. Tomara que possa nos ajudar, e eu já tô fazendo um vídeo de olheiro aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais as características dele também. E se o Cruzeiro quiser, já pode utilizá-lo no final de semana, tá? Ele assinando o contrato, estando registrado no BID até sexta-feira, ele pode jogar já a partida contra o América aí no final de semana. Não tem nenhum prazo, né, para registro de jogadores no Campeonato Mineiro. E para fechar, o time feminino do Cruzeiro venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. As cabulosas fizeram 3-1 no Minas Brasília, com um gol da Mariana Santos e 2 marcados pela Duda. Com o triunfo, ganhamos 4 posições na tabela, subindo para 11º lugar. As cabulosas podem perder uma posição na tabela hoje, porque tem um jogo entre Botafogo e Napoli, e se o time italiano, que não é da Itália, ganhar, vai nos ultrapassar na tabela. Mas foi muito importante o Cruzeiro vencer para tirar ali, né, a cabeça dessa lama aí. A gente conseguiu sair da zona de rebaixamento. E o próximo jogo é no domingo contra o Botafogo, que joga hoje, e nesse momento é o lanterna do campeonato. Então é uma partida que o Cruzeiro precisa vencer para tentar dar uma arrancada, sair dessa parte baixa, né? Para que quando a gente comece a enfrentar os adversários mais fortes, tem aí uma certa gordurinha pra gente pelo menos não cair, né? Porque hoje esse é o principal objetivo do time feminino. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!